O seu filho, ele nasceu, sua filha nasceu autista. Ele não adquire, ele não desenvolve o autismo. Nossa, Sara, quer dizer então que meu filho desde bebê era autista? Talvez ele não apresentava sinais tão evidentes. E também você, por não ter conhecido todo esse conhecimento, você nunca se ligou, nunca parou para observar, né? E aí ele foi. E como você nunca parou para observar, qual que é normal, né? Os sinais, eles vão se intensificando. As mães ainda sofrem muito com os comportamentos dos filhos autistas, com a incompreensão das pessoas, com o julgamento. As mães vivem num desespero de consertar o filho, de mudar, até se possível de curar, né? Para que um dia, fazendo um monte de terapias, ele volte a ser como uma criança que não é autista. Então, quando você, mãe, entende tudo isso, você se desperta. Você se desperta para querer conhecer como ajudar o seu filho autista se desenvolver uma criança calma, tranquila, independente, sem mudar nem consertar nada nele. Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Aqui eu ensino como vocês mesmas, mães, podem ajudar os seus filhos autistas a se desenvolverem para serem crianças calmas, tranquilas e independentes, de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta especialista em autismo. E hoje no nosso bate-papo, nós vamos conversar sobre um tema muito intrigante. Nós vamos falar se tem como o seu filho autista se desenvolver e voltar a ser como uma criança que não é autista, ou uma criança típica. Bom, então vamos lá, o nosso tema, né? Veja só, tem como? Tem como o seu filho autista, sua filha autista, se desenvolver e voltar a ser como uma criança que não é autista, ou uma criança típica, neurotípica, né? Tem como? Mas Sara, mas que pergunta é essa? Na verdade, essa é uma das crenças que muitas pessoas acreditam, por incrível que pareça. Por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje. E acreditam, e sejam mães, pais, profissionais, inclusive. Profissionais, Sara, profissionais. Inclusive, uma das minhas alunas, ela compartilhou comigo, logo que ela entrou para estudar o método CRIAR comigo, ela comentou assim: Sara, me tira cá uma dúvida. Uma profissional da saúde, né, uma médica da saúde, fez esse comentário, tentando animar ela quando ela recebeu o diagnóstico, né? E ela me disse: isso é possível? Como até profissionais ainda têm essa dúvida. E por quê? Sem julgamentos, mas é por falta de conhecimentos, falta de informações, e aí as pessoas vão compartilhando essa crença para outros e vai levando isso para frente, né? E vai tomando uma proporção. Então existe ainda muita confusão, muita dúvida sobre informações sobre o autismo, tá? Veja só, veja se faz sentido isso. Pensa bem aqui comigo. Se autismo não é doença, então ele não apresenta sintomas, correto? Portanto, não tem motivos para cura, na verdade. Ou seja, o seu filho autista, ele não tem problemas. Ele não é um erro. E outro detalhe, não se torna autista, mas se nasce autista. Grava isso com você e transmite isso. Ajuda outras pessoas a compreenderem. Vou repetir, não se torna autista, mas se nasce autista. E eu vou te explicar. Cientificamente, já é comprovado isso, né? Que o autismo, ele é hereditário. Então, sendo assim, não tem como você desenvolver o seu filho autista para ele voltar a ser como uma criança que não é autista. Não faz sentido, entende? Então, soa como se o seu filho tivesse contraído, desenvolvido uma doença, um transtorno. Soa isso, né? Então, o seu filho, ele já nasceu autista. Então, observa aí, ou você, ou seu esposo, preparada? Ou você, ou seu esposo são autistas. Será, Sara? Eu? Meu esposo? Mas a gente não apresenta
2, talvez o seu filho desenvolveu um nível de suporte para o autismo dele muito alto. Talvez ele é não verbal, né? Talvez ele seja muito nervoso, expressando o seu nervoso com birras, né? Se jogando as coisas, agressivo, gritando. E você pensa assim, nossa, mas a minha mãe nunca me disse que eu era assim quando era criança. E que eu saiba, meu esposo também não era. E nós não somos assim. Então, nós autistas, quando você tem a noção, a consciência de que é autismo, tem muitos níveis de autismo, muitos. O principal é um déficit na interação e comunicação. Primeiro até comunicação e depois interação. Então, como eu estava falando hoje com o esposo de uma das minhas alunas. Porque assim, funciona um parênteses que eu vou abrir aqui, tá? Porque às vezes eu vou falando assim como se vocês estivessem entendendo. Então, eu gosto de dar explicação para vocês não se sentirem assim, perdidas aí dentro do bate-papo. Dentro do meu método CRIAR, que eu faço o atendimento terapêutico com cada uma das minhas alunas, né? Então eu indico a fórmula de florais, eu direciono, então elas começam já com essa estrutura, com esse suporte. E no decorrer do tempo, elas observam que alguém mais da família deveria ter esse tempinho comigo também. O esposo, a filha mais velha, se minha aluna é vó, então a filha, ou se a minha aluna é filha, então a mãe dela, enfim. Então eles têm como um presente, um bônus, né? E hoje o atendimento do esposo dessa minha aluna. E eu então perguntei para eles, né, sinais assim. Ele falou: "Não, eu acho que eu não sou autista não. Apesar de que quando eu era moço, quando eu era adolescente, jovem, eu nunca gostei de estar junto com a moçada. Aquele barulho, som alto, eu nunca gostei de som alto. Eu sempre gostei de ficar mais reservado no meu canto. Eu nunca fui de muitas amizades." Pegou? Comunicação e interação, né? Então, são detalhes importantíssimos para você saber sobre o autismo, né? Sabendo, no caso, que hereditário. Sendo assim, se ele é hereditário, ele veio do quê? Do Kinder Ovo? Ele veio da onde, se ele é hereditário? Se eu não sou e nem meu esposo não é? Como assim, né? Então, eu, por exemplo, aqui na minha família, eu sou autista. Então, tem toda a minha linhagem paterna toda aí do autismo, né? Não tem por onde. Então, tem uma ordem aí, tem uma árvore genealógica, né? Falando nisso, né, por ser hereditária, né, observe a árvore genealógica aí da sua família ou da do seu esposo ou do pai do seu filho, né? Então, assim, voltando aqui, para eu não perder o sentido, se você, mãe, acreditar que o seu filho autista pode voltar a ser como uma criança que não é autista, vai ser uma ilusão sua, vai ser uma ilusão e só vai servir para te deixar confusa, tá? Então você precisa ter essa compreensão aí, que o seu filho, ele nasceu, sua filha nasceu autista, ele não adquire, ele não desenvolve o autismo. Nossa, Sara, quer dizer então que meu filho desde bebê era autista? Desde bebê. Mas como que eu não percebia isso antes? Por quê? Talvez ele não apresentava sinais tão evidentes e também você, por não ter todo esse conhecimento, você nunca se ligou, nunca parou para observar, né? E aí ele foi. E como você nunca parou para observar, qual que é normal, né? Os sinais, eles vão se intensificando. Por quê? Uma vez que enquanto você não se desperta, não entende, não percebe que o seu filho possa ser autista e não vai atrás para ter um diagnóstico, você continua lidando com ele como uma criança, como um bebê que não é autista. E isso coopera para intensificar os sinais dele, não sintomas, sinais. Então vai aumentando. Aí logo aparecem as crises nervosas, as estereotipias, que são os movimentos repetitivos. É como se ele estivesse falando: "Mãe, oiê, tô aqui, eu sou autista, você sabia? Você não se deu por conta ainda? Oiê." Aí você começa a perceber, ou alguém te desperta. Você já parou para
para observar seu filho? Você nunca parou para pensar que ele possa ser autista? Aí você leva aquele choque. Meu filho? Como assim? Né? Aí você vai atrás, tá? Mas ele já nasceu, tá? Nasceu autista. Muito bem, voltando a falar para árvore genealógica. Mais pessoas na sua família ou na família do seu esposo ou do pai do seu filho provavelmente são autistas também, mas que por falta de conhecimentos, por falta de informação, antes se achava apenas que aquela pessoa, ela era meio esquisita, aquele tio meio esquisito, né? Aquela prima diferente, era uma prima que a gente ia falar com ela gostava das coisas só do jeito dela, ela não olhava nos olhos da gente, ou um tio que era meio, nunca casou, meio reservadão, meio na dele, gostava de viver meio sozinho. Você começa a observar, né? Mas não se sabia disso. Só achava que era um esquisito diferente da família, né? Bom, então, veja só. O autismo chegou no seu filho ou na sua filha trazendo essa carga genética. Agora nós vamos falar de como você lidar com tudo isso, né? Como você lidar, como aceitar o autismo no seu filho. Como eu estava falando da minha aluna, a Iana, lá de Paraíba, ela me disse ainda hoje, ela falou, Sara, hoje eu sou a melhor amiga da minha filha Alicia. Gente, tem noção isso? Então, eu me arrepiei quando ela me disse isso. Ela me disse Alicia do lado, falando oi pra mim. É lindo isso. Mas por quê? Porque a Alicia se sente respeitada pela mãe, amada, valorizada e reconhecida. Então o seu filho autista, ele precisa sentir isso de você. E ele precisa sentir que você, mãe, né, ou cuidadora dele, avó, é a melhor amiga. Ele precisa sentir que ele não é o esquisito, o diferente. E olha só, a Alicia, ela tem 3 anos e 7 meses. E ela foi diagnosticada primeiro com bipolaridade, depois TOD, que é o transtorno desafiador, e depois autista. Olha só, ainda a Iana me disse, olha Sara, se ela já tivesse de início sido diagnosticada primeiro como autista e eu tivesse aprendido a lidar diferente com ela, talvez ela nem tivesse desenvolvido o TOD. Mas enfim, ela está correndo atrás do prejuízo e está tendo muito resultados. Ela me disse, Sara, em um mês, gente, quem tem um filho autista bipolar e TOD vai entender isso que eu tô falando. Em um mês, a Alicia mudou 100%. É algo maravilhoso. Nós que somos mães de autistas, a gente entende o valor de tudo isso. É muito grande. Então, assim, existem movimentos para autismo, né? Existem muitos movimentos por aí, né? Talvez você até participe de algum deles. Mas ainda falta a compreensão. Ensina-se muito sobre leis, direitos e isso é muito importante, muito importante. Nós mães precisamos estar por dentro disso. Mas eu tô falando aqui sobre compreensão. E por que eu sei disso, né? Porque mesmo participando de todos esses movimentos para autismo, as mães ainda sofrem muito com os comportamentos dos filhos autistas, com a incompreensão das pessoas, com o julgamento das outras pessoas, dizendo que, seu filho tem problemas, seu filho é teimoso, seu filho é desobediente. Como a Iana me disse hoje, Sara, sabe o que eu ouvi várias vezes? Se você não educar sua filha direito, quando crescer ela vai bater em você. Você já ouviu um comentário assim? Ela já ouviu vários assim, antes, né? As mães vivem num desespero de consertar o filho, de mudar, até se possível de curar, né? Para que um dia, fazendo um monte de terapias, ele volte a ser como uma criança que não é autista. O desespero das mães. E os métodos, né, as metodologias usadas são exatamente para esse objetivo. Com a tentativa de fazer o seu filho voltar a ser um cidadão típico. O que é isso? Que não é autista. Corrigir, consertar o seu filho. Então, quando você, mãe, entende tudo isso, você se desperta. Você se desperta para querer conhecer como ajudar o seu filho autista se desenvolver uma criança calma, tranquila, independente, sem mudar nem consertar
nada nele. Como? Primeiro, amando seu filho e não carimbando ele de vários defeitos. Que eu recebo muitas mensagens das mães e não estou julgando, tá? Por favor, me entenda, sem julgamentos, porque ainda não tem conhecimento. Mas muitas mães me dizendo: Sara, o que eu faço? Meu filho não aceita um não. Meu filho é desobediente. Meu filho é muito teimoso. Pam, 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 carimbando, né? E ele não entende isso? Claro que ele entende. E como que ele se sente, né? Então, você precisa aprender a respeitar o seu filho autista ao invés de impor, por exemplo, o tempo que ele tem que desenvolver porque fulaninho lá já da idade dele já tá fazendo tal coisa e ele ainda não. Ele tem que falar, eu sei que é o teu sonho, eu sei disso, é o teu sonho, que o seu filho fale, mas ele tem o tempo, e o tempo do autista não é o mesmo tempo de uma criança que não seja autista. Não querer ficar corrigindo os movimentos repetitivos dele, por exemplo, como se aquilo fosse um erro, fosse algo desregulado no seu filho, como se fosse um defeito para ser consertado. Não. Preocupada com o que os outros vão pensar daqueles movimentos repetitivos. Tá aí para os outros. Ame o seu filho, aceite o seu filho e demonstre isso para ele. Enquanto ele percebe que você fica o tempo todo querendo corrigir, como que ele vai se sentir? Que ele é um estorvo, que ele é um problema, que ele precisa ser consertado, né? Então, e tem como você ajudar o seu filho a se desenvolver, tem como você corrigir o que precisa ser corrigido nele, tem como você desenvolver as habilidades que ele precisa de desenvolver, mas não com imposições, com comandos, com bloqueios, com intervenções. Não, com amor, com direcionamento, com explicação, com orientação. Como a Iana me disse hoje: Sara, eu entendi que a gente precisa explicar, porque eles aprendem por repetição. E chega um momento que você não precisa mais explicar. Entendeu? Gravou, registrou para sempre. Eu falei: é isso aí, com amor, né? Sem impor. Sara, como que eu não posso falar não que ele muda? Você foi educada, provavelmente, naquela educação tradicional. Eu falo, mãe fala e filho cala a boca. Mãe fala e filho obedece. Não tem que ficar, né? Você foi educada assim. E aí se não obedecer? Ou é castigo, é umas palmadas. Seu filho autista, ele leva tudo a sério, tudo ao pé da letra. E ele interpreta diferente. Se você fala alto com ele, por exemplo, ele interpreta que você tá gritando e brigando com ele. Mas você não tava brigando. É que você chegou de repente lá do serviço com a cabeça a mil, tanta coisa pela cabeça. Aí os brinquedos dele estavam todos espatifados no chão e você falou: junta tudo isso daí porque tá tudo... Você não tá brigando, mas você chega eufórico e fala naquele tom alto. Ele interpreta que você está gritando e brigando. Aquilo dói no ouvido dele. Aí, assim, pronto, já foi um motivo de uma confusão. Ele vai bater de frente com você, ele não vai guardar. Aí ele é chamado de birrento, desobediente, teimoso. Aí tá pronta a confusão. Aí ele vai se jogar no chão, vai jogar mais os brinquedos, vai gritar, vai bater cabeça. Aí você fala assim: nossa, por que fui falar assim? Não devia ter falado, né? Mas agora já foi. Aí até que você vai acalmar a crise nervosa dele, dá um tempão. A Ana me disse quantas vezes a Alicia, ela chegava a ter 8, 10 crises no dia. Ela já estava exausta, ela estava desesperada. Não tem mais. E quando às vezes ela fica um pouco alterada, que ela quer ficar nervosa, então a Ana espera passar, tira ela do foco e depois volta, conversa, explica, direciona, para que não se repita aquela atitude novamente. Então é isso que o seu filho precisa, com muito amor. Por isso que ela é a melhor amiga, filha Alice. É um amor assim as duas. É lindo de ver. E antes não, chegava, a Iana tinha impaciência, já estava chegando no ponto que não estava aguentando mais. Então eram as duas, né? Então, por que eu estou compartilhando isso com você? Quando você, mãe, entender como você lidar com tudo isso, como você entender que a sua filha, o seu filho, ele é especial, ele é, mas ele não é problemático. Porque muitas pessoas olham com olhar de julgamento: ah, ela tem um filho autista, ai, coitada. Nossa, ela tem um filho autista, ai, é um problema, né? Ter um filho autista, ai, coitada. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Talvez, na ignorância,
antes de você ter o seu filho autista, pode até ser que você fez um comentário assim também, por falta de conhecimentos. Agora, o seu filho, na verdade, ele tem um jeito diferente de entender e de compreender as coisas. E você precisa se ligar nisso, mamãe, que o seu filho autista, ele não entende, não compreende como o seu outro filho que não é autista, ou com o coleguinha, ou com o filho da vizinha, ou com a filha da sua prima, que não é autista. Ele entende e ele compreende as coisas diferente. Você precisa entender como é então que ele entende e compreende. Que ele tem um jeito diferente de reagir, de sentir, de se expressar. É diferente. Às vezes você pensa que conhece o seu filho autista. Meu filho já tem 9 anos, mas você não conhece ainda. Você não tem acesso ao mundo imaginário dele, que é onde ele vive. É ou não é? Eles falam sozinhos, às vezes eles dão risada sozinhos. Quando foi? Foi ontem mesmo. Eu me peguei comigo, falei assim, autista? Eu vim... levei a Helena no berçário, na escolinha. Eu tava com uma preocupação na cabeça, pensando. E quando eu me peguei dentro do carro, eu tava conversando comigo mesma. Eu estava me acalmando. E eu tava conversando comigo mesma. Eu pensei, passou alguém aqui, deve pensar assim, aquela é doida, falando sozinha. Eu tava no meu mundo imaginário, falando comigo mesmo, né? Dirigindo. Mas eu não sou louca, não. Não sou, não. Pode ficar tranquila, que eu não sou louca. Mas eu tenho meu mundo imaginário. E aí eu converso muito comigo mesma. Eu me acalmo. Eu me dou coragem, né? Eu falo comigo mesma. Então, é isso. É um jeito nosso, único. E cada autista tem o seu jeito único. Não tem uma receita de bolo. Não tem nada pronto. Não adianta. Por isso que eu falo que as mães precisam conhecer o filho, a filha autista, porque vocês convivem com eles os 7 dias da semana, entende? Por mais que o profissional possa te ajudar, mas tem detalhes ali que não adianta. É a mãe que vai saber, né, como lidar. E quando você, mãe, desenvolve essa percepção, tudo muda no desenvolvimento do seu filho autista. Tudo! É o que a Iana me disse, Sara, é algo que eu não tem nem muito como explicar. Em um mês, olha, mudou tanto que agora o psicólogo, a TO, a terapeuta, fono não, porque ela não tem atraso na fala, mas a TO e o psicólogo estão trabalhando da forma como a Iana está trabalhando em casa. Eles pediram, por favor, ensina a gente. Porque pela metodologia que eles estudaram e estão trabalhando com a Alicia, não estava funcionando. Ela gritava, ela chorava, ela não queria fazer as atividades, tinha que botar ela de castigo. Era aquele fuzuê toda vez. Só que um detalhe muito importante. A Iana comentou comigo, Sara, ela só faz terapia se eu for permitido eu entrar junto. Eu quero estar junto com a minha filha. E ok, por que não? Se a mãe é que mais sabe lidar com ela, por que não? Bom, enfim, quando você, mãe, desenvolve essa percepção, você transforma a vida da sua filha, você transforma a sua vida, a vida da sua família. Por quê? Porque a família passa a ter uma vida social normal, que de repente você não estava mais tendo, não podia sair de casa, porque se saísse, o filho ou filha tinha uma crise. Então, às vezes, um fica com ela, o pai fica para você sair, ou você fica para o pai sair. Né? Então agora pode ter uma social normal, melhorar o relacionamento entre o esposo e a esposa. Quantos relacionamentos são terminados? Por quê? Porque um deles, normalmente o pai, não tem paciência com as crises nervosas da criança e a mãe que vive só em função daquele filho desesperada, nervosa, desgasta e se rompem. Quantos relacionamentos? E, infelizmente, tudo é transformado desde que você aprenda, mãe, a dar esse passo. Para desenvolver o seu filho autista, para ele ser uma criança, se tornar uma criança calma, tranquila e independente, não tem mágica. Não tem milagres. Se alguém te falou isso, é mentira. Mas você precisa construir. Então precisa de um passo a passo. São etapas que cada autista, no seu tempo, vai se desenvolvendo. Por exemplo, nas minhas alunas, tem crianças que ainda está sendo trabalhada, a mãe está trabalhando a etapa da comunicação. Já tem criança que não tem atraso na fala, então já está lá na etapa da rotina saudável, na etapa do autocuidado. Já tem outros que têm muita dificuldade no comportamento, então estão na etapa da inteligência emocional. Então, mas tem as etapas, né, para você desenvolver.
Camila, eu li aqui que crianças prematuras e tiveram algum tipo de infecção. Sim, vamos dizer que isso aí já seria 1%, tá, Camila? 1%. 99% tem a parte hereditária. Zéza, eu acredito sim na hereditariedade porque descobri que na nossa família materna tem vários autistas. É, isso aí, que legal. Faz todo sentido daí, né? Tem alguma coisa a ver autismo com partos prematuros e que tiveram algum tipo de infecção? Camila, boa pergunta sua. Eu vou compartilhar minha experiência. Olha só, você não dá para se levar. Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Então você não pode nunca comparar. Mas, na minha experiência, quando o parto do meu filho autista, que agora vai fazer 16 anos, né? Quase 16 anos. Então, ele nasceu prematuro e ele nasceu com infecção pulmonar. Então, ele ficou 8 dias na UTI, né? Bom, na hora ali, no momento do parto, foi um pouco trabalhoso e faltou oxigênio. Então, hoje, o Henrique, além de TEA, está sendo feito um trabalho com ele para ver a possibilidade dele ter desenvolvido TDAH, que a gente sabe que isso também é genético, né? E no meu caso, se for confirmado, não é do meu lado, mas é do lado paterno dele. Mas também o Henrique tem uma lentidão. Quando você pergunta algo para ele, paciência, porque ele vai pensar no que você falou e dali um meio minuto ele te responde. Por quê? Faltou oxigênio. Então, os sinais de autismo no Henrique são mais intensos do que os sinais de autismo na Helena, de 4 aninhos, que fala pelos cotovelos, brinca, não tem problema na coordenação motora, não tem estereotipias, movimentos repetitivos, mas tem um pouco de ecolalia, muito discreto, mas tem. Mas a maior dificuldade dela é comportamental e na comunicação e interação. São irmãos, são autistas. A Helena teve um parto super tranquilo, a gestação tranquila, tudo tranquilo. Então pode-se pensar que seria por causa disso, por causa do parto, né, da infecção que ele nasceu, mas eu conheci um casal, inclusive foi exatamente quando eu tive o diagnóstico do Henrique, que eu fiquei assim, agora, né, o que eu vou fazer, por onde eu começo, como toda mãe que recém tem o diagnóstico fica. Então, foi indicado para mim uma neuropsicopedagoga, 30 anos de experiência em autismo, e ela me apresentou um casal para compartilhar a experiência deles com um filho autista não verbal. Na época se falava autismo severo. Teve uma gestação perfeita, parto super tranquilo e ele nasceu assim, autista severo. Então, a gente não deve levar isso muito em consideração, né? Te ajudou eu compartilhar essa experiência? Falta empatia, falta compreensão. Sim, obrigada, Lu, por mencionar. Eu esqueci de mencionar. Empatia é uma palavra que se encaixa muito. Uma palavra que se encaixa muito. Empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Simples assim. Como que você vai entender a dor dele se você não se colocar no lugar dele? Você vai criticar, não é? Você vai tentar arrumar, consertar, mas quando você se coloca no lugar, você sente, você fala, uau, eu te entendo, eu sei. E isso vale, inclusive, na educação, os professores, é se colocar no lugar de um autista, de um aluno autista, a dificuldade que eles têm de lidar com regras, assim, hipersensibilidade na sala de aula, a interação com os coleguinhas, não entendem piadinhas, isso pode ser um motivo de uma ira neles, palavras de duplo sentido. Então, esse colocar. E uma das maneiras que eu falo para você que não é autista e se colocar no lugar de um autista, feche os olhos e se imagine, plim, num país onde você não fala aquela língua, aquele idioma, você não tem aquela cultura, aqueles hábitos, o clima, tudo diferente. Vamos pensar num exagero, tá? Vai lá pro Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte, cai lá. É botar aquelas rouponas de esquimó, vai ficar comendo aqueles peixes lá, aquelas, não sei, né? De repente é gostoso, mas não tem. É diferente. Carne de foca, ficar andando com aqueles, né? Você não pode ter flores, não pode ter um jardim, é tudo branco, tudo gelo. Tudo, entende? A linguagem você não entende, a cultura, os costumes, mas você tem que viver
lá, e aí, como é que você, entendeu? Quando você se coloca assim, você pensa assim, uau, dá pra entender um pouco melhor. Empatia, se coloca no lugar. A falta de conhecimento é muito corriqueiro ainda, pois o mais complicado é que as escolas não sabem compreender. Então, gente, sabe o que a gente pode fazer? Plantar. Eu estava falando com a Iana hoje, a minha aluna, ela falou, Sara, é plantar, é levar esse conhecimento para outras pessoas, como ela está fazendo, para os familiares, para a vizinha, para os profissionais que estão trabalhando com a filha dela, é levar esse conhecimento, né? A gente vai semeando. Eu sempre falo muito do trabalho formiguinha. O trabalho formiguinha, a formiga ela não faz um formigueiro sozinha, né? Então é com a ajuda das outras formigas também. Juntas, elas constroem um formigueiro, né? E é um trabalho diário. Todo dia você vê a formiguinha a formiguinha voltando, carregando a folha, vem o vento, derruba a folha, ela ergue de novo e vai. É diário, né? Meu maior medo, Camila, em meio a tudo isso, é que minha filha não fale. Ouvir mamãe, saber como foi na escola. Eu também te entendo, porque o meu filho teve um pouco de atraso na fala e eu fiquei pensando, será que isso vai ser sempre assim? Mas, inclusive, eu conversei ontem com uma outra aluna, a avó, essa não é mãe, vó, a Janete, né? E ela contando do netinho dela, o Paulo, de 9 anos. E o Paulo inteirou agora 6 anos de terapias. E o Paulo só falava palavras soltas. Por exemplo, noite, chuva, almoço, só palavras soltas. Mas, ela falou, Sara, assim, às vezes as pessoas até duvidam, né? Mas em uma semana, eu aplicando com ele o método, ele já começou, nós saímos com ele falando, está chovendo, está de noite, mamãe, hora do almoço. Elas ficaram assim, mas peraí, mas como assim? O Paulo tá falando frases, chamando o irmão nunca podia chegar perto dele, era só ele com os brinquedos dele lá no canto agora, e ele chamando, Heitor, vem brincar. Até a mãe foi atrás pra ver se, tipo, deixa eu me beliscar, será que é isso mesmo? Mas por quê? A avó, a Janete, ela brinca com ele. Agora o mundo imaginário dele no momento é o Mickey. Ele tem 9 anos, tá tudo bem, é o Mickey. Então dança as músicas do Mickey, fala igual o Mickey, assiste desenho do Mickey, tem os personagens lá no quarto dele enfeitando do Mickey. É o mundo imaginário dele, ele vive a Disney. É só isso, não vem falando de dinossauro, de bola, de carrinho. Ele é um menino. Não, mas pra ele não, pra ele é o Mickey. Então, através disso, agora ele quer ficar junto, ele não quer ficar lá no canto, brincando lá sozinho. Não, ele quer estar junto, participar junto. É tão gostoso, a gente que tem filho autista, né? É o sonho, né? Ouvir falar mamãe, ouvir falar eu te amo. Eu lembro, eu não esqueço até hoje, no meu quarto, o Henrique em cima da cama, ele conseguiu falar assim, e foi espontâneo. Ele chegou e falou, mãe, te amo. Eu não esqueço isso. Gente, é um momento assim, maravilhoso, né? Mas é possível. E quanto mais ordens e comandos e bloqueios e correções você dá pro seu filho, ele vai fazendo assim de você, ele distancia de você, porque você não está entendendo. Quem é que tem déficit de comunicação? Você ou seu filho? Quem tem mais déficit de interação? É você ou é ele? É ele! Se é ele, quem tem que dar o primeiro passo? Você! É você que tem que se aproximar, mas não se aproximar arrastando ele para você, obrigando ele, chegando e impondo para ele. Não, escolhendo a brincadeira, escolhendo o brinquedo, sugerindo. Para. Vai lá e pede acesso para entrar no imaginário dele. Aí você vai entender o que se passa naquele mundinho dele lá, enquanto ele não fala mamãe para você. O que será que tá rolando lá naquele mundo imaginário dele? Vai lá, brinca com ele, mas ele é teu mestre, não é você que é a mestra, não. Ele é teu mestre. Deixa ser guiada por ele e ele vai te mostrar um mundo imaginário que você não conhecia. Você não imaginava o tamanho da criatividade do seu filho. Você não tinha noção disso. Aí você começa a entender. E isso faz você brotar um amor tão grande por ele, porque você começa a ficar maravilhada. E você começa a entender o que você nunca tinha entendido antes, que na verdade teu filho não é um problema. Teu filho não tem defeitos. Te falavam isso.
isso, que tem que consertar os comportamentos inadequados dele, que tem que corrigir os movimentos repetitivos dele. Te falavam isso. E você, sem conhecimentos, sem compreensão, fazia assim, porque você pensava que era a melhor forma de ajudar o seu filho. Mas aí, como é o caso da Alicia, elas são as melhores amigas, mãe e filha. O Paulo e a Janete juntos brincam, essa avó. Eu falei, dona Janete, como que a senhora dá conta? Ah, Sara, pelo meu neto eu faço tudo. Ela dança, ela pula, ela brinca com ele. Pronto. E agora ele interage, ele quer estar junto, como o filho da Lucinete, ajudando a mamãe a estender a roupa no varal para que ela tenha mais tempo de brincar, de fazer bolo com ele. Não, entende? Isso é fantástico, né? É o sonho de todas nós, né? E isso começou, sabe por onde? Aqui em casa. Começou aqui, com o Henrique, com a Helena. Então, tudo isso eu tenho ensinado, eu tenho levado, porque funciona. Camila, como eu falava, mamãe e papai não fala mais. Rafaela, tá aqui pra mim? Muito difícil dizer um não para um autista. O que fazer então? Rafaela, vamos um passo de cada vez. O seu falava mamãe e papai e não fala mais. Me conta aqui. O seu filho faz fono? Responde pra mim, por favor. Muito difícil dizer um não para um autista. O que fazer então? Boa pergunta. Excelente pergunta, Rafaela. E eu vou explicar, eu já falei outras vezes, mas eu não me canso de explicar, porque é muito importante vocês saberem, mesmo quem já me ouviu, relembrar para colocar em prática isso. Olha só, não faz sentido para você. Lembra que eu falei que ele vive no mundo imaginário? E lá no mundo imaginário ele constrói as regras dele, como funciona, ele tem as regras dele, você tem as suas. Não faz sentido para ele as suas regras, desde que você ensine, explique o porquê, dê direcionamentos para ele. Então, faça uma experiência, não sei quantos anos o seu filho ou sua filhinha autista tem, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, perigosa, que pode se machucar, alguma coisa que ele não deva fazer. Eu costumo dar um exemplo aqui, comum, mas é só um exemplo, tá? E se eu já repeti esse exemplo, mas você pode aplicar na realidade da sua casa, na realidade do seu filho. Mas é um exemplo que na maioria das crianças fazem isso, né? Vamos supor que você vê seu filho pulando no colchão, na sua cama box, que não pode pular porque vai estragar a mola da cama, e ele pá, pulando. Qual que é a sua reação? Não pula na cama! Não pula, mamãe já falou 500 vezes, você não me obedece, você não me escuta, não pula! Ele continua pulando. Ou ele, né, às vezes desce, mas volta. Pô, é tão gostoso pular na cama, não machuca, é macio, não tem problema pular na cama. Não existe esses pula-pulas por aí, não tem, que as crianças vão lá e pulam. Você mesmo, muitas vezes, pode ser que leve ele a algum parquinho para ele pular no pula-pula. E por que não pode pular na cama? Não faz sentido para ele. Aí que tal você chegar, bem na hora que ele tá pulando, você diz: filho, escuta a mamãe, a cama foi feita para dormir. Pular é no pula-pula ou no chão. Vamos pular no chão? Vem cá, mamãe quer pular com você. Aí você pula com ele um tempo ali no chão e aí você motiva ele e leva ele para fazer outra coisa. Aí amanhã ele tá de novo pulando no sofá. Filho, lembra? A mamãe te disse, cama e sofá, deitar ou sentar. Quer pular? Vamos pular no chão, no tapete, lá fora. Se você tiver um negocinho de pula-pula, no pula-pula. O que você está fazendo? Você está corrigindo o seu filho. Mas se você está explicando, você está dando um direcionamento para ele. Porque, será que ele não entende? Não entende. Talvez uma criança que não é autista entenda sim, né? Ela está fazendo aquilo ali porque ela está desobedecendo, mas o autista não tem conexão, não tem sentido. Você explicou, fez sentido, ele entendeu, pronto. Tanto é que se depois ele vê um priminho, alguma outra criança pulando no sofá, pulando na cama, ele vai corrigir, porque ele aprendeu. Então, só que assim, vem automático na boca da gente, né? Porque foi a forma como a gente foi educada, lá na educação tradicional. Não! Então, é automático a gente agir assim. E se não faz sentido, ele vai continuar fazendo mesmo. Valeu? Põe em prática e depois me conta, tá? Papo do Mickey. Meus 2 primeiros filhos são típicos e o terceiro nasceu atípico. Tem alguma coisa a ver devido ao meu sangue não ser compatível? Não tem, Rafael, tá? Não tem a ver. Tem mais a ver com a parte genética, os genes, que trazem as características, né, da hereditariedade da família. Meninas, valeu? Foi bom, né, o nosso tempinho aqui.
Beijo grande. Vocês são fantásticas, vocês são maravilhosas, porque você está na mão de vocês esse presente, essa riqueza que vocês ganharam, que é o filho, que é o neto, a filha ou a neta autista. Tá? Então vocês são maravilhosas, porque senão vocês não teriam essa preciosidade nas mãos de vocês. E se eles são especiais, é porque vocês são especiais também, tá? Acreditem nisso. Bom, minhas amadas, um beijo grande, amém, a vocês também. E a gente se fala amanhã de manhã lá no grupo, tá? Ou daqui a pouco, se você me mandar mensagem ali, ainda dá tempo de eu responder. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Até amanhã.